Tu tá linda, hein, nega? Pelo amor de Deus, que é te mete. Pessoa não aparece aqui para falar com as pessoas há uns 2 meses, quase 3. Tem que fazer uma Nossa, volta, né? sim, é. Apesar da gente ter feito o regulamento pensando em dança árabe, se aplica às outras danças, né? É, é. Com toda certeza. Aliás, eu tô vendo agora para traduzir ele para o inglês. E aí eu vou modificar também o nome dele justamente para as pessoas saberem que ele é para todos os estilos de dança, não é só para dança do ventre, né? A gente resolveu falar sobre o que nos levou a fazer esta preciosidade. Né? Quando eu estava lá no último ano da graduação, a gente já estava trabalhando no livro faz um tempinho, né, Lizzie? Eu acho que a gente começou a trabalhar já no livro em 2008. Na verdade, sim, o processo do livro começou quando a gente refez toda a história, quando a É. gente começou a falar do regulamento. A gente já Eu começou acho que em a. 2007 a gente começou já a falar. Foi junto, assim, tipo, tudo. Foi vindo, foi É. aparecendo as ideias. Então, nós vamos falar sobre dança como processo competitivo. Quais foram as demandas que nos levaram a falar e precisar criar um regulamento que fosse tão específico, né? Valores, critérios e parâmetros, que são coisas que não existem muito. Né? E é único até hoje, né? No mundo. Se pesquisar, não tem. Não tem nada que fale sobre isso. Se fala em coreografia, se fala em desenvolvimento, se fala em alta performance, mas não se fala do porquê que se cria isso, né? E os eventos apenas fazem mídia, propaganda. Tem um evento para tudo que é lugar do mundo, mas a gente não nem se preocupa muito em pensar por que que eu vou nesse evento, né? Por que que eu vou nesse evento e as pessoas reclamam dos eventos? A gente fala E também, né, continua dessa indo. continuam indo. A gente cria, quando a gente criou isso, a gente também pensou do lado do produtor dos festivais e das competições, né? A gente olhou para as É, duas pontas, tanto de é. quem vai para a competição e quem fornece um espaço competitivo e por que está fornecendo esse espaço. A gente passou por um furacão que nos fez pensar não somente no dançarino, né, no bailarino, quanto no jurado, quanto na pessoa que faz o evento, tudo. Engloba tudo no livro, né? A verdade é que a gente já discute isso há mais de uma década, né? Eu fui trabalhar com a Lizzie porque eu tive problemas enquanto diretora artística de uma companhia. E aí eu fui trabalhar com a Lizzie tinha uma companhia que, diga-se de passagem, extremamente bem conduzida, bem coreografada e extremamente bem premiada, né? A pessoa ganhou o concurso. Quantos É, concurso tu ganhou para parar de competir para dar chance para os outros? nossa, nem sei. Então, para mim foi um prazer de trabalhar. Preciso falar, né? Vamos rasgar seda para as amigas, trabalhar contigo, trabalhar com a tua companhia. Foi muito legal. Tinha toda uma preocupação, né, de que as meninas dançassem bem, que tivessem muito conhecimento. Partiu daí também, né, o fato de você ter sido chamada para coordenar uma competição em dança, Uhum, porque você tinha excelência em fazer aquilo como competidora, né? uhum, Tanto como coreógrafa, solista e diretora de companhia. Muito bem sim. sucedida, né, na tua profissão. E aí você pegou o primeiro ano da competição e chegou lá e tinha uma folhinha, era o regulamento. Meia folha. Meia folha. Meia folha para falar sobre um mundo que é a dança oriental. Meia É. folha. Que parâmetros, que critérios você usa para fazer uma competição justa com meia folha. O ano seguinte, foi 2008, eu fui trabalhar com essa mulher e ela chegou, aliás, até hoje, né, quando eu lembro, quando ela disse, quem sabe você vem julgar comigo, o sul-americano de danças árabes. Meu coração veio na boca, que a primeira coisa que eu pensei, gente, será que com só 11 anos de dança eu tenho condições de fazer isso? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. Imagina, tem tantas pessoas hoje em dia aí que tem o que um ano e estão fazendo banca, né? E a gente naquela época tinha Ah, essa preocupação toda, né? De eu lembro, responsabilidade com o bailarino. entre eu, você, ali, a Kel Ribeiro, que estava lá com a gente na banca, as meninas da Argentina, devia ter um século de dança ali. Era uma conversa frequente, né? Será que temos nós as condições plenas de olhar para o trabalho de um bailarino e julgar, né? Que critérios são esses, que parâmetros são esses? Pergunta que deveria ser feita por qualquer pessoa que senta a bundinha numa banca. Pronto, falei. E aí a seleção, que naquele momento você já tinha começado a pensar, né,
essa meia folha não dá conta de 23 folclores, dança, o que é dança folclórica, o que é dança popular, o que é dança clássica, né? Como é que eu separo isso com aparelho, sem aparelho? Tudo isso, né, não estava, obviamente, dentro daquela meia folha. E eu acho que o principal problema nosso também era porque era um país desenvolvido, não era só brasileira, né? Sim, América Latina praticamente toda. Mas os anos subsequentes eu lembro que teve muita gente de outros lugares, né, que acabaram vindo. E foi um prazer lidar e conhecer outras danças e a cultura, né? Como é que a cultura árabe acabou chegando nesses lugares. É muito legal pensar isso. Então as meninas tinham um problema muito sério, porque essa meia folha era em espanhol, porque eram os critérios que eram usados lá. E aí a Lise assumiu e o primeiro curso que a Lise deu, porque ela viu assim, não, a gente precisa pegar esses jurados, essa banca, e fazer com que todo mundo esteja afinado. Então vai ter curso. Já se morderam? Já rolou eu vou precisar fazer curso. O velho problema da síndrome do paetê, né? Que eu acho que rola. Não rola só na dança do ventre, rola em todas as outras danças. Mas a síndrome do paetê é um problema sério. Então essas árbitras, algumas ficaram, né? Ai, não quero me submeter a isso. E esse eu não quero me submeter ao curso, mas vou fazer de qualquer jeito, fez com que o que a Lise tinha programado no regulamento fosse completamente ignorado. E aí a gente teve um problema seríssimo, que a gente não conseguia chegar num consenso, porque, por exemplo, eu era jurada técnica 1 e a nota do jurado técnico 2 era completamente dispare da minha. A questão de especialidade em um país era visto de uma forma e pra gente tinha outra, então foi realmente complexo. E aí a Lise eu nunca mais esqueço que você estava conversando com uma das juradas e você perdeu a paciência, tirou o negócio. Ah, sim, isso porque a gente estava conversando ali entre juradas e ela achava pela minha cara que eu tinha o quê? 2 anos de experiência de dança só. Sim. E ela disse que eu deveria estudar muito ainda para chegar no nível dela, só que eu tinha, acho que o quê? 10 anos a mais de experiência já naquela época do que ela. E aí foi o como assim? É que a gente tem essas caras de bebê, as pessoas não nos levam a sério. E você se imagina essas caras 12, 13 anos atrás. Era uma cara de bebê mesmo. E na época com o meu espanhol sofrível. E ela se fazendo que não entendia nada. E aí eu tenho um jeito que meu pai costumava dizer que eu consigo mandar a pessoa a merda e ela entender 3 dias depois. Eu fiz ela entender que ela estava errada. E aí a gente foi pro dia da final e o dia da final foi mais tranquilo. Na final, a gente sentou, conversou, eu, você e a Kel, e disse, não, a gente vai pegar essa coisa aqui, vamos revisar item por item. E aí foi que a gente começou a pensar critérios que abordassem não só a dança do ventre, mas critérios de dança, né? Onde é que estava o limite de avaliar a questão que era especialidade, né? Que dentro da especialidade de dança que estava sendo apresentada e o que eram critérios que você precisa ver em qualquer bailarino. Critérios físicos, critérios de criação, critérios artísticos. E isso foi um processo, né? Ao longo dos anos que eu tive trabalhando contigo, até a gente chegar no livro, a gente discutia por semana. Eu lembro que, assim, às vezes eu sentava aqui, o Diogo entrava e saía do quarto e eu estava conversando contigo umas 5, 6 horas. Até porque naquela época, quando a gente começou, o problema não era a falta de experiência de quem estava na banca. O problema é, vou dar nota mais alta para o meu país e para a minha escola e baixo para as outras, só isso. Então, a gente não conseguia ter esse critério de profissional e pessoal, né? Imparcialidade, né? Que quando você senta na banca, você precisa criar um filtro e ser impessoal e imparcial. É muito difícil, né? E, na verdade, o que a gente buscou ao longo dos anos da formação dos jurados é ajudá-los a criar este olhar, né? Como é que eu sento na banca e olho para uma coreografia? E outra questão muito importante que eu via que era muito complicado, que às vezes quando a gente ia, por exemplo, dar a premiação para coreografia de destaque, bailarina de destaque, as pessoas não se atinham a uma coisa que era para ser relaxante, né? Então, por exemplo, quando eu olhava uma coreografia, teve até amigas que estiveram na banca e que eu fui extremamente dura na hora da nota. Ai, amiga, você não sei o que, não sei o que.
Eu era obrigada a dizer, meu bem, você fique agradecida, porque eu estava julgando técnica. Porque se eu fosse julgar especialidade ou artística, eu tinha tipo, É, porque você isso assim, 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 assado. é. E também tem essa coisa, né, que você precisa sentar, quando você senta dentro desse sistema que a gente criou, vou olhar para a parte técnica. Estou olhando para corpo, eu estou olhando para desenvolvimento, eu estou olhando para a precisão técnica da pessoa. Eu não estou olhando para música, eu não estou olhando para figurino, eu não estou achando se eu gosto ou se eu não gosto das figuras do palco. Eu estou analisando uma coisa. E as meninas das outras juradas, elas tinham uma dificuldade muito grande de chegar nesse lugar que a gente estava. Então, mas a fulaninha não sei o que. Não, a gente conseguia um negócio que é você pegar um bailarino e dar para aquele o primeiro lugar para o bailarino que é completo. Eu acho que isso é o diferencial, porque até quando a gente começou com isso, não existia ninguém que dividisse a banca em Não. setores específicos. Tipo, eu fui banca de vários eventos de dança no Brasil, aqui nos Emirados e lá no Japão. E ninguém tem essa divisão. A pessoa sempre dá uma nota geral de tudo. Então, se eu olhei, se eu não olhei, se eu gostei ou não, é uma nota. Como a gente dividiu, a pessoa que estava como banca também tinha que trabalhar. Ela tinha que se empenhar para poder avaliar realmente aquele quesito. Olhando agora para o lado do bailarino, você recebe umas avaliações assim, bonito figurino. Linda! Meu Deus, eu não passei meses da minha vida treinando, ensaiando, estudando para receber um belo figurino. Se eu quiser ser avaliada por figurino, eu mando meu figurino num manequim para uma passarela. Tira uma foto. Eu não quero saber se meu figurino é bom, eu quero saber se ele orna a minha coreografia. São outros 500. Se ele está coerente, no nosso caso, né, que é uma dança muito específica, se esse figurino é coerente com o que está sendo apresentado. Então, essa pessoa que sentava a bundinha ali para fazer uma avaliação, ela tinha sim que estudar muito. Então, assim, quando a Lizzie me chamou para ser banca, eu tive uns 2 meses que eu enlouqueci estudando. Porque até acho que um mês você ainda não tinha definido qual área que eu ia julgar, né? Tinha chamado, mas para chamado para fazer o curso. Para sentar na banca, você tinha que passar na prova. Eu achava isso fantástico, porque não é porque eu era sua amiga. Tá, amiga, eu tô te chamando, vem fazer, eu acho que você tem condições. Mas você vai fazer prova. E eu achei, depois sentada na banca, eu disse, não, a gente realmente tem que fazer prova disso. E depois a gente desenvolveu aquele sistema, né, de estudar vídeo, Sim. Uhum. fazer análise de vídeo, essa coreografia. Então, conseguir afinar o olhar desta banca a partir de olhem para esta coreografia, né? Vamos todos olhar, cada um dentro da sua área, Sim. olhar para esta coreografia e chegar numa conclusão, apontando, olha, isso aqui eu descontaria porque esse figurino não está correto, a música não está correta. Ah, não, então, mas a minha nota ficou mais alta porque tecnicamente a parte corporal estava muito boa. Ou corporalmente não estava bom, porque acontecia muito, né, Lizzie? A minha nota às vezes ia lá para baixo. Às vezes até subia um pouquinho para dar uma ajudadinha, mas é que não tinha como. Mas assim, a leitura musical era boa, a figurina era maravilhoso, a parte artística era muito. Tava tudo ok, mas fisicamente, tecnicamente, não estava ok. Então, assim, a gente conseguia fazer essa coisa fina, né? De novo, eu acho que o cara que se coloca a competir por uma banca que é guiada, né? Que é regida por esses parâmetros, ele sabe que ele ganhou essa premiação porque ele está completo. E o contrapartida, né? É que a avaliação, ela vai te dizer exatamente no que você está pecando. Porque às vezes você tu tá fazendo no certo, que tu tá lembra muito isso? bem, olha assim, o que eu posso continuar investindo enquanto bailarina e o que eu preciso melhorar. Porque uma avaliação que você recebe de volta dentro do figurino... Não tem um porquê, não tem. Maravilhosa! Ou então, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, mas você recebe lá terceiro lugar. Que nem agora escreveu ali, imagina, a pessoa recebia 8,7. Tá, mas por que o 0,7? Da onde que ele tirou essa nota? Por quê? Lembra? O Jean trouxe aqui uma questão que eu achei bem legal. Lembro de passar noites com a Lizzie discutindo sobre os critérios de deduções e desempate. E entre nós também era uma discussão, né? O que desempata? Qual é o primeiro critério? E eu lembro que, assim, quando a gente chegar na discussão de talvez o primeiro critério seja a especialidade, porque a pessoa se dedicou a estudo. Aí não.
Então, quem sabe a gente faz o artístico, porque afinal de contas é dança, mas será? Então, assim, também assim, dentro dos parâmetros que a gente tinha, né, das áreas a ser julgadas, a gente também se preocupou com isso, né? Qual é a primeira coisa que desempata? E os critérios de despontuação, a gente lembra que a gente criou porque se parte de que o bailarino é nota 10 e vai perdendo. Sim! Eu acho isso Todo uma das mundo é coisas mais ótimo, vai fantásticas. perdendo. Você começa com a nota lá em cima, você começa com 10. Eu estou partindo do princípio que se você for gastar o seu tempo, o seu dinheiro, né? Viajar, por exemplo, as meninas que vêm da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile para o Brasil, estão gastando. Você vem, e assim, a maioria das pessoas não devem saber disso, né? Porque não é uma coisa que eu falo muito, mas eu sou ginasta de formação. Então, o meu olhar para uma competição é... Você respirou dentro da área que eu venho, que é ginástica rítmica. Você respirou errada, você está descontado. Aquela meia ponta não estava tão alta quanto deveria. Demorou para esticar o pé. Então, foi até por isso que a Lisa acabou me colocando como árbitra técnica, porque o meu olho é aquele assim, né? É muito isso, né? Então, você tá com esse olhar atento para quem está lá dançando. Você tá ali, dedicada. Como é a conduta do bailarino antes de entrar no palco e ao sair do palco, lembra? Sim. A gente acabou falando muito sobre isso, porque a bailarina não tá nem aí. Ah, chegou. O bailarino não tava nem aí, entrava de qualquer jeito, mas ficava na pose na hora de começar a música. E terminava e saía arrastando o véu, coisa, lembra? Que a gente começou a debater sobre isso também. Eu falo de uma coisa que também Dorothy Toshi dizia, né? Você não é bailarino quando você se posiciona, você é bailarino a vida inteira. Ser bailarina é uma escolha. Você precisa escolher ser bailarino e você tem que viver aquela dança. Né? Ela tem que fazer parte do seu corpo. Que a gente entra em outra questão, que é a naturalidade, né? Então, como disse, né? Na ginástica e na aeróbica, você tem que fazer a perfeição. Aquilo tem que ser apresentado. Não adianta dizer que você sabe, você achar que você sabe. E vou usar, então, agora um movimento que está em voga. O tal do développé en dedans, que virou moda na dança do ventre. Por Deus Nosso Senhor, minhas filhas, se você não sabe fazer um tandi, como é que você quer fazer um développé? Esse ano eu disse assim, graças a Deus eu não tô sentada nessa banca. Eu não vejo problema nenhum de você usar um movimento que não seja especificamente daquela área, daquela dança, daquela técnica, desde que você o domine, meu amor. Você tem a técnica para isso, você saiba fazer. Técnica para isso. Então não adianta você me tentar botar um développé, porque as russas, porque as argentinas, porque a Saida faz. Elas são bailarinas clássicas de formação. Tem momentos, né? Teve momentos da dança do ventre em que a franja dançava pelas bonitas, porque era umas franjas desse tamanho. Depois foi a história de bater cabelo, né? Que tinha umas coreografias que eu olhava, tá, e quando é que ela vai começar a dançar? Queria saber. A menina botava lá aquele giro com cabeça, que é uma coisa difícil. Que é difícil, então vai subir minha nota. Não, meu amor, não vai subir sua nota só porque você botou isso aí. Sua nota Lembrei de uma coisa agora. Lembra de uma coreografia com espada, que a mulher só fazia ato circense, fazia contorcionismo, espada na cabeça, espada no ombro, espada no pé, espada aqui, e nós ficamos esperando. Cadê a dança, né? Como é que eu vou dar nota se é só ato circense? E ela ficou furiosa, porque todos os jurados colocaram, cadê a dança? Aí a gente entra naquela questão, é uma competição. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Bons bailarinos são marcantes, mas esse tipo de coisa entra na nossa mente. Não sai. Nunca mais. Nunca mais. Queria poder dizer. Dentro dessa visão, né, do RDA, que a gente não conversa entre a gente. Já fica assim, o árbitro técnico estava aqui, a outra árbitra técnica estava duas pessoas depois de mim. Não dava para ficar de tititi, coisa que eu acho bem errada, né? Árbitro não tem que ficar jurado, não tem que ficar de tititi, ele tem que estar focado no que está acontecendo no palco. Nem no telefone. E aí, eu ficava olhando aquilo e disse, tá, e aí, como é que vai ser para essa pessoa, né? A nota dela foi bem complicada de fazer, porque disse, tá, tecnicamente essa menina tem muito domínio técnico, mas tá aí o domínio da dança. Era uma grande incógnita. E aí vem a questão, quando você vai fazer uma competição, você se coloca diante da banca aberto, teoricamente eu estou aberto para receber críticas. Sim. Esperamos nós que todas sejam construtivas. Imagina, se a pessoa está se dispondo a treinar, a gastar com figurino, está indo para uma competição de dança, né? O mínimo que o jurado espera é que ela realmente apresente alguma coisa.
e o que o bailarino espera é que ele tenha um retorno. E isso, quando não fecha, é desesperador. É muito desesperador. E eu sou obrigada a dizer que eu, muitas vezes na banca, me doía o coração. A bailarina bombril, que ela faz mil e uma utilidades, só que as pessoas não entendem que numa competição, tu tem que ir na parte que tu é melhor, mais forte. E que numa apresentação de final de ano da escola, de formatura, sim, a gente dança de tudo, não é? Para entretenimento é diferente. Entretenimento. Porque aí vamos falar de dança árabe, né? A gente está falando de uma dança que ela traz muito de uma cultura. Eu não posso fugir do que é aquela cultura. Quando eu estou falando de uma competição, a competição é clara, né? A gente perdeu muito tempo da nossa vida para poder estudar a minúcia de cada estilo, de cada folclore, quais são as características, quais são os estilos de música. Tinha todo um cuidado, né? E explicando, ó, minha filha, você quer dançar Melê Alaf? Você vai ter que dançar Escandeia. Tem um figurino. Tá certo que o Marmudo Reda é uma criação, mas você tem que seguir a criação. Como é que faz para que as pessoas compreendam que você vai para uma competição para ser avaliado? Eu não gosto, vocês sabem disso. Eu competi 2 vezes na minha vida com dança do ventre. Nunca mais fiz isso, porque eu me recuso a ser avaliada por uma banca que não seja especializada. E hoje em dia, a banca continua não sendo especializada mesmo, depois da gente ter estudado e tentado mostrar para as pessoas, porque o que vende é colocar alguém famoso. Alguém que está na mídia atual e que as pessoas não entendem que existem excelentes professoras, existe excelente bailarinas, vai ter alguém que seja muito bom realmente para ser jurado, mas que encontrar as 3 coisas numa pessoa só é muito difícil. Raro, é muito raro. Existem excelentes bailarinas que não sabem dar aula, existem excelentes professoras que não conseguem fazer um show. E julgar ser uma banca é uma coisa muito específica que é difícil, as pessoas não têm essa delicadeza de conseguir, né, guardar de um ladinho essa parte pessoal e avaliar somente de forma profissional. Né? Em 2017 eu fiz foi um ano que eu tirei para meio que fazer avaliações. E aí eu fui fazer uma audição para uma bolsa de estudos em São Paulo. Vou me reservar o direito de não botar nomes aos bois. Um dos grandes nomes da dança do ventre. Fizemos a banca, difícil. Quando eu sentei lá e olhei a volta e disse, me fudi. Foi bem complicado. E assim, pessoas que como bailarinos eu já admirava. Eu já tinha, eram 3 bolsas de estudos, eu já tinha mais ou menos um foco com quem eu queria estudar, mas não dependia de mim, eu dependia de passar a Natal da banca. Terminada a competição, esta senhora sai, vê assim as competidoras num cantinho e faz a seguinte colocação. É um absurdo que eu vi. Vocês não usam meia ponta alta? Que esse bibibi. Quem poderia ensinar balé para a dança do ventre neste país? Eu, fulana? E descascou as meninas. E as meninas estavam chocadas, entristecidas. Algumas tinham travado na hora de competir, porque você dançar para os seus ídolos a 2 metros de distância é muito difícil. Teve menina que foi para uma audição de profissionais, nitidamente sem preparo. E aí eu também depois quero, levanta o fiozinho aí da questão de ser profissional ou não. Depois, né, eu fiquei, claro que eu estava torcendo, mas eu estava bem desesperançada, visto que eu fui para São Paulo. São Paulo a gente sabe que tem uma qualidade artística de bailarinos que é muito, né, grande. Sim. E eu estava diante de uma banca especializada. Quando eu tirei o primeiro lugar, eu pude escolher, porque eu fui a primeira da primeira. Né? E aí caiu no meu colo assim, você pode escolher qualquer um dos 3. Adivinha qual foi a primeira pessoa que eu tirei daquela lista? Gente, não me interessa o que você gosta. Você tá aqui para julgar, né? Isso foi bem feito, isso não foi bem feito. Então, assim, dentro da minha história quanto bailarina, só eu sei o quanto eu lutei para descer da minha ponta e fazer uma dança aterrada. Então, gente, eu vou vir estudar com essa mulher vai me transformar. Não é o que eu quero ser transformada, eu quero ser polida. É uma das pessoas mais requisitadas no país para ser banca. E isso é assustador. O gosto pessoal dela era o primeiro critério. Entra a questão de que as pessoas acabam não mostrando o seu trabalho e o seu estudo,
mas sim se adaptando aos olhos de quem vai julgar. E aí tu não Sim. tá sendo julgado pelo teu tempo de estudo por nada. Tu tá apenas mostrando para que aquela pessoa que tu pode te adaptar a ela apenas para receber um papel, para tu ter uma aprovação falsa. Não faz sentido. Assim, então, eu costumo dizer assim, quando alguma menina me procura para fazer avaliação, para competição, e assim, vou até voltar um pouquinho, porque houve, né, quando a gente foi trabalhar com você no Sul-Americano, primeira pergunta, até brinquei contigo mais cedo, né? Quem é esta louca na fila do pão? Quem E como éramos? lembra? Quem éramos, né? Quem são essas loucas na fila do pão? Quem ainda somos, né? Imagina. E aí eu lembro que uma menina teve uma empáfia de ficar me desafiando, porque, né, a competição foi em Porto Alegre, a primeira competição foi em Porto Alegre, de ficar virando cara pra mim um bom tempo. E o que aconteceu foi que no ano seguinte, uns meses antes, ela me chamou para dar uma consultoria. E aí Espero que tenha acabado bem. Não, nessa época eu ainda era boazinha. Eu tinha uma Ai, coisa, que não, coisa. que coisa absurda, né? Vou chegar Não, nesse ponto. olhando para trás de tudo que a gente fez, é a parte mais absurda de achar que a gente fez tanta coisa de coração Muito. e a gente tá mais no anonimato de gente que tá sempre pisando em cima e cobrando. Então, essas meninas foram lá, pediram para eu fazer a avaliação do grupo, não da coreografia solo. Cheguei, olhei e tava muito boa. Ela me perguntou: o que tu achou? Eu disse: olha, tá me perguntando como artista ou como banca? Sim. Como artista, gostei. Foi pra competição solo, eu não me lembro se ela ganhou. A aluna dela, eu lembro que ficou com o segundo ou terceiro lugar. E depois me virava cara, queriam consultoria de grátis. Aí eu ficava pensando assim, eu fico sei lá quantas horas do meu dia estudando. Faço curso. A gente, por quem não sabe, o sul-americano são 3 dias, mas às vezes a gente subia para Nova Petrópolis uma semana antes. Você às vezes subia antes. O dia de competição era 3 dias, mas a gente ficava um ano inteiro trabalhando. Um ano. Pra a pessoa achar que ela pode ganhar consultoria de graça. E até hoje isso acontece. Né? Muito. Às vezes chega a ser meio constrangedor, porque quem me conhece, mais próximo, sabe que para sair um elogio desta boca, e eu só faço elogio quando é muito bom. Fica a dica, meninas. Se eu não fui falar, é porque eu tenho considerações a fazer. Se você me perguntar, eu vou falar. Exato. Isso é uma coisa que a gente sempre fechou. Igualzinho, não me pergunta se não quer ouvir. Se você não quer saber o que você precisa melhorar, não me pergunta. E às vezes eu falo que a gente precisa ter esse cuidado, né? De você quer uma avaliação, você quer uma consultoria, porque essas pessoas, né, que se deram o trabalho de fazer isso aqui, elas estudaram para isso. Valorize o trabalho do artista, né? Valorize o trabalho dessa pessoa que talvez não seja, na sua visão, o melhor bailarino do mundo, mas que criou um olhar para contribuir, né? Porque a nossa visão sempre foi essa, foi sempre contribuir para os bailarinos. Sim, isso aqui não foi para ganhar dinheiro, porque ninguém ganhou dinheiro nenhum, não foi para ficar famosa, porque ninguém sabe, mas é para contribuir, para as pessoas poderem montar um evento melhor, ou para os bailarinos poderem exigir que o evento, né, não coloque elas dentro de um banheiro sujo para trocar de roupa, e para que as pessoas que já são chamadas para banca ou que gostariam de trabalhar com banca em qualquer tipo de evento de dança pudessem ter pelo menos uma base de o que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir para que essa pessoa que está me apresentando esse trabalho melhore, ou para que ela saiba que ela está no caminho correto e se mantenha nele, né? E as pessoas não conseguem entender isso. É muito difícil, né? Porque você precisa passar por cima do seu ego. Essa é a parte mais difícil. Você precisa passar por cima do seu ego para que isso aconteça. Você precisa olhar para o que você sabe. E uma das coisas que eu descobri estudando para o sul-americano, para te ajudar com a formação do regulamento e depois com a RDAC, foi o quanto eu não sabia. E sim, todas que coisa nós, maravilhosa, que coisa maravilhosa, porque eu passei a estudar tanto que eu me enriqueci como bailarina, me enriqueci como coreógrafa, e eu gosto, né, desse lugar da pesquisa, tu sabe disso, né? É uma coisa que tem tesão por estudar. Eu adoraria ser adotada por alguém, que algum mecenas olhasse para esta pessoa e dissesse assim: vou pagar para você estudar. Para quem não sabe, esse livro foi escrito por mim, pela Paula e pela Raquel. Por quê? Uma é a nerd, é a CDF da dança. A outra é a prática e que gosta de organizar tudo. E a Raquel estava no meio para que a gente não se agarrasse pelos cabelos e desse a opinião dela, que era exatamente no meio. A gente se completou muito nesse processo. E assim, precisamos falar uma coisa sobre a Kel, que ela vive escondidinha. Mas, gente, essa menina, primeiro, é uma das bailarinas que eu mais admiro
eu sempre disse isso pra ela, morro de saudade de ver ela dançar. E ela tem um carinho todo especial pelo folclore. Então, na minha opinião, não só folclore, né? Pelas especificidades da dança, a parte cultural, essa coisa que tem a ver com a raiz. Não tinha pessoa melhor para ser a árbitra, a jurada de especialidade do que ela. Você quer saber alguma coisa, se uma dança tá dentro de um contexto, perguntem para ela. É uma bailarina que eu admiro e é uma pesquisadora. Conhece muito, gente. Precisamos trazer essa mulher de volta pra dança. Tô falando com você, Raquel Ribeiro. E muito engraçado das três é que, assim, falando um pouco de história pessoal, né? Nenhuma de nós daqui nasceu em berço d'ouro. Muito antes, pelo contrário. A gente ralou muito para poder estudar dança. A gente ralou muito, se dedicou muito para que tivesse acesso à dança. Eu lembro perfeitamente que muitas vezes, quando eu não tinha grana para pagar a aula mensal, eu estudava com VHS. Ai, não entrega a idade da gente, VHS, pelo amor de Deus. Né? A gente penou muito, então acho que muito por isso que a gente dá muito valor para a construção do conhecimento em dança, porque a gente sabe como é difícil. E estando no Sul, não que no Sul não tenha bons professores, temos. O pessoal não vinha para a competição do Sul-Americano com todos os benefícios que dava a competição. Tá, e as meninas que foram para o Japão a partir do Sul-Americano para ir para a competição em São Paulo, para ir para fazer avaliação de competição, porque tinha gente famosa na banca e não se submetia a uma banca especializada. E aí reclamam das competições. Tu lembra de uma vez que eu postei? Você lembra? Eu quero muito falar disso. Você lembra daquela vez que eu postei o regulamento no meu blog e uma menina de São Paulo, que era super conhecida por lá, pegou a postagem e falou sobre a maravilha. Ela chamou na postagem, como é que é? O regulamento dos sonhos. E eu acho que ele ainda é o regulamento dos sonhos. Porque não existe no Brasil ou no mundo, em dança, e principalmente em dança do ventre, um regulamento que seja tão claro, que você saiba exatamente do que você está sendo avaliada. E quando você recebe de volta uma avaliação, de novo, você tem um material incrível para que você possa desenvolver enquanto bailarina. Não, e o que as pessoas não sabem, boa parte dos bailarinos não sabem, é que tu tá estando lá como bailarino, tu quer um retorno, nem que seja de currículo, porque aquele profissional está lá te avaliando, e isso é o que importa, principalmente no Brasil, é o currículo, quem está lá te vendo. Mas a pessoa não sabe, dependendo de como o profissional está te vendo. Eu trabalhei nos bastidores, que nem tu. Sim. E trabalhei em grandes eventos em São Paulo, trabalhei em eventos aqui em Dubai. E quando tu tá na banca, dependendo da banca, tu te apavora, porque tinha profissionais que sequer, né, nós falamos isso no início, estavam olhando para a coreografia. Dependendo de onde ficava localizada a banda que o bailarino não enxergava, tinha profissional que ficava no telefone o tempo todo ou conversando, como num caso de um evento que eram 3 jurados, eu era uma deles, 2 jurados apenas conversando o tempo todo. Quando acabou a apresentação, começou a próxima, eu já estava ali a mil, porque tinha que escrever tudo que a gente está acostumado a dar, o retorno negativo e positivo, mas de forma que os dois façam que a pessoa melhore. E eles viravam para mim: quanto é que tu deu? E aí a pessoa vai para casa com aquele papel, né, dando uma grande importância. Nada. Gente, a live vai cair em 20 segundos. A gente fala. Voltamos? E eu vou fazer o seguinte: beijo para quem estava aqui até agora.